Bom dia, deixa eu chamar o pessoal aqui, que aí depois você vê aí a. Estava sumindo aqui das redes, né? Mas aí resolvi aparecer porque já tem alguns dias que eu tô com essa, essa mensagem, essa palavra queimando aqui no coração sobre a armadura que não foi feita para você e que às vezes a gente insiste em colocá-las ou alguém quer colocar essa armadura, né? Com base nisso, nós vamos falar no livro de 1 Samuel 17, do 38 ao 41. Se você não tiver Bíblia, pega ela aí depois e leia, mas eu vou ler aqui para você. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura, experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou seu cajado na mão, e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e a pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, lançando mão da sua funda. Foi-se chegando ao Filisteu. O Filisteu também se vinha chegando a Davi, e seu escudeiro ia diante dele. Aqui fala de uma passagem que talvez você deva conhecer, ou talvez você não deva conhecer, sobre o gigante Golias, que estava afrontando o exército de Israel, e Davi, que era um simples pastor lá do seu pai, pastor de ovelhas do seu pai, ele escuta, depois você lê o livro de Samuel, a história de Davi, mas só vou te dar um vislumbre do que se trata essa situação. Aí ele escuta o rei Saul falando, né, sobre o gigante Golias que estava afrontando o exército, afrontando Israel, e aí ele faz um oferecimento de quem fosse capaz de vencer aquele gigante, ele daria sua filha como esposa, a princesa, né? E aí Davi viu que era uma grande oportunidade para ele crescer. E aí ele fala, então, beleza, ele recebe isenção de impostos e ele vai ser o genro do rei, né? O genro do rei, e ainda casado com a princesa, vai ser um príncipe. Então ele vai e fala, beleza, então eu vou. Já que os caras do exército estavam morrendo de medo de encarar o gigante, ele falou que ia. Aí Saul dá a armadura para ele. Mas eu quero pegar dessa narrativa para falar de outras narrativas. Pegar essa armadura específica de guerra para trazer para o nosso dia a dia, para o nosso contexto real. Quando as pessoas tentam colocar armaduras, situações, narrativas, vivências em nós que não são nossa, que não nos cabem. Querem colocar-nos em caixinhas com pensamentos, com posicionamentos, com diversas situações que não são nossas. Bom dia, Marcelinho. Ô, mano, tudo de bom? É nóis, hein? Depois a gente precisa de trocar uma ideia aí sobre hip hop, irmão. Depois eu vejo se eu pego o seu contato pra gente trocar umas ideias aí, pra gente falar uma parada legal. Beleza? Tenha um bom dia. Fica aí ouvindo a parada aí. E narrativas e coisas que querem colocar na gente e que de fato não nos cabe, porque somos seres individuais. Eu costumo sempre dizer aí nas redes, aí no Instagram, em todos os lugares e com todas as pessoas que eu conheço, que nós somos pessoas individuais. Não existe um Egídio igual a mim. Eu sou único. A minha identidade, o meu polegar, a minha digital é única. Não existe ninguém. Por mais que faça um clone, ele não vai ser eu. Então, tem certas armaduras que não me cabem. E no decorrer da nossa caminhada, nesse ambiente que nós vivemos, tem sempre querendo colocar você num contexto, numa caixinha, colocar você numa armadura, numa amarra que não te serve. Então, cabe a você
chegar e falar, ó, beleza, não tá legal para mim e tal, te colocar em lutas, em pautas que não são suas. E a gente não tem uma habilidade de, como Davi, aqui nesse texto bíblico, de olhar a situação e falar, não me cabe essa situação. Aqui no Brasil, principalmente, nós somos um povo muito complicado, porque pela nossa constituição histórica, pela nossa constituição social, a gente foi, o meu povo originário, africano, foi escravizado, e o meu povo também originário, indígena, foi escravizado. E todas as narrativas, todas as coisas que acontecem aqui, não foram feitas para mim, pardo, mestiço, filho de preto, filho de mãe solteira, morador de periferia, então, e todos esses rolês. E as pessoas tentam colocar essas armaduras na gente. Então tem alguns espaços que foram criados, e esses espaços não foram feitos para nós, e a gente tem que, para entrar nesses espaços, a gente tem que colocar essa armadura de subserviência, porque foi imposta para nossa raça. Estamos falando de armadura, né? Para entendedores entenderão. Então a gente tem que colocar essas narrativas, colocar essas armaduras para a gente ocupar esses espaços, para a gente ter uma voz falada. Então eu sou de uma época muito complicada politicamente aqui no nosso país, e essa época ainda não mudou, por mais que venham pessoas falar de mimimi, de vitimismo, ele vai de novo falar de racismo. Vamos falar de racismo, porque nós estamos num país racista, no racismo estrutural, e parará. Vamos falar sobre isso sim, porque essa armadura não me cabe, não me veste. Então, eu sou de uma geração que a mãe da gente nos criava para que a gente saísse na rua, a gente não podia sair de bombeta, a gente não podia sair com roupa de negro, porque automaticamente a polícia nos pegava, nos batia, nos prendia, porque preto correndo na rua era sinal de ser bandido, então a gente tinha que andar com modelito, com roupa de branco, com roupas que não chamassem muita atenção, com roupas neutras, roupas básicas, a gente não podia andar coloridão, que faz parte da nossa cultura, a gente não podia usar o nosso cabelo natural, a gente tinha que usar cabelo liso, não podia usar Black Power, então eu sou da geração Black Power, então quando eu comecei a andar de Black Power na rua, eu apanhava na rua de polícia, porque eles iam procurar no meu Black Power, meu cabelo não é tão duro assim, ó, tá vendo? Mas eu tinha que colocar uns laque para ele ficar assim, ia fazer meu cabelo lá na 24 de maio, então eles iam procurar droga aqui no meu cabelo e tomava vários coió de polícia, porque você não pode ser preto, e ainda hoje em dia, 2026, negro na comunidade, negro na periferia, ele ainda é abordado como ladrão, ele ainda é enquadrado pela polícia, porque essa armadura já está lá, e querem colocar essa armadura na gente, e muitas das vezes nós negros, nós mestiços, colocamos essa armadura que não é nossa, que pra gente ser respeitado a gente tem que ser bandido, a gente tem que meter o louco, mas é cada um no seu rolê, então tenha consciência de que essas armaduras não são suas. Então, quando eu decidi não usar mais essas armaduras, aí os Saús se levantaram, tá ligado? Os Saús se levantaram e os Saús vieram, não, você tem que vestir essa armadura para poder se enquadrar neste rolê. Do mesmo jeito que Saul estava dizendo para Davi, olha, para você fazer parte desse exército, para você vencer o gigante, você tem que usar essa armadura, você tem que colocar esse capacete de bronze, você tem que alisar esse cabelo, você tem que fazer um procedimento na pele para ficar com a pele mais clarinha, você tem que tirar os traços da sua negritude, tem que fazer uma redução de beiço, porque antigamente era beiço, né? Hoje as pessoas estão se apropriando dessas marcas nossas, né? Estão colocando coisas aí para ficar com a boca parecendo uma salsicha, tá achando que tá bonita, né? As nossas mulheres negras e morenas, não mulatas não, porque é um termo racista, tá? Aprende aí. Elas têm bastante peito, tem cintura, tem quadril, então estão a vida inteira as mulheres pretas foram zoadas por conta dessas características que são inerentes da nossa raça,
E hoje elas estão colocando silicone para ficar com os peitos igual peito de preta, estão colocando silicone no quadril para ficar com quadril igual de preta, estão indo para academia malhar para ficar com quadril, tá ligado? E a gente foi tirando isso que era nosso e a gente foi jogando para fora. Quantas e quantas pretas da minha geração fizeram operação para tirar o seio, apertaram aqui para não ficar chamando atenção, ou começaram a usar roupa larga para não aparecer a forma do corpo, tá ligado? Por conta de armaduras que não são feitas pra gente e que a gente é obrigado a vestir. Então, falando de armaduras, eu me lembro que o meu maior desejo era trabalhar num banco e eu fiz testes na minha juventude para trabalhar nos bancos e tal, e nunca ninguém me aceitava pelo fato de eu ser preto, pelo fato de eu morar na periferia e pelo fato de eu não ter, teoricamente, a armadura que eles queriam. Né? Eu fiz todos os cursos para poder entrar no banco e aí consegui entrar no banco porque eu fui falar com o gerente me deu uma carta e aí eu fui trabalhar no banco. Mas eu me recordo que a minha experiência no banco foi meio traumática durante um período de mais ou menos um ano, que o contador da agência, ele me perseguia pelo fato de eu ir bem vestido, né? Lembra que eu falei de que a minha mãe me ensinou a andar bem vestido, a não andar com roupa, com armadura de preto, mas com armadura de branco, para mim não ser, para não sofrer preconceito. E no banco você tem que andar social, então eu andava social, direto e reto. Por conta disso, por conta dessa educação, a gente tinha que sair sempre com documento, porque se a gente saísse sem documento, a polícia chegava e enquadrava, já levava você como vadiagem. Então, nesta armadura que eles colocaram para a nossa raça, em 1937, aí, Sintonia, é bom que você é artista, você fica sabendo um pouquinho da nossa história. Em 1937 tinha uma lei de que todo preto que estivesse na rua fazendo samba, ou no boteco, ou fazendo uma resenha, ele era preso por vadiagem. A gente não podia andar na rua depois das 18 horas. E a gente, para andar na rua, em 1937, 1940, 1950, 1960, 1970 e até uns dias aí atrás, a gente tinha que andar com um documento, apresentar um documento, de preferência uma carteira profissional, que a gente chamava de CTPS. A gente tinha que ter um registro na carteira, porque se a gente não tivesse um registro na carteira, nós, pretos e pardos e periféricos, éramos presos como vadios, éramos considerados como bandidos. Um cara preto como eu, como você, que estivesse em qualquer quebrada no seu bairro, você era preso fazendo samba, porque você fazendo samba era considerado música de preto, era considerado uma música de baixa qualidade, você era preso. Aí um cara, um branco, um branquelo, chamado João Gilberto, resolveu transformar o samba num samba mais aceitável para o ouvido branco. E aí criou-se a bossa nova e o samba partiu aí para algumas coisas e tal, e chegou nas televisões, nas rádios, e todo mundo começou a consumir a música preta, samba. E o samba ficou meio que embranquecido e perdeu algumas características de que eles associavam o samba com os batuques da Umbanda, com os batuques do Candomblé, e tudo que é considerado, tudo que é de raiz preta é considerada chula, pobre, de bandido, de macumbeiro, de umbanda e barará, barará, barará. Então, essa era a narrativa e a gente tinha que colocar essas armaduras que não eram nossas para a gente poder sobreviver. E nós estamos passando por um processo de transformação tão grande agora que a gente pode expor essas vivências e a gente pode fazer como Davi, que nesse texto aí que eu acabei de ler agora, ele deu uma olhada e falou, mano, isso não me cabe, isso aqui não serve para mim, isso não é para mim. Então, fica com a sua armadura, Saul, que eu vou usar aquilo que eu estou acostumado, vou usar aquilo que faz parte do meu rolê, que faz parte da minha caminhada, sabe? Não fugiu da luta, porque o nosso hino diz que a gente não pode fugir da luta, a gente não pode fugir da nossa luta,
mas a gente não é obrigado, a gente não é condicionado mais a usar armaduras que não são nossas, para as nossas pelejas, para as nossas guerras, ou até para guerras que estão aí, que a gente tem que se posicionar. E a gente tem que lutar com essas guerras que muitas vezes não são nossas, mas estão aí. A gente tem uma guerra de um racismo aí, e a gente tem que lutar com isso todos os dias. Mas essas armaduras que eles nos propõem para que nós usemos, não são nossas. Nós, como artistas nesse país, a gente tem uma guerra que está feita aí, que a gente não precisa de utilizar dessas armas que eles nos concedem para a gente conseguir vencer essas guerras. A gente tem que usar as nossas armas. A gente tem que usar as nossas armas. Então, você leva esse toque que eu estou te dando, esse toque que está aqui, diário. Não estou falando nada de religião, estou falando de um toque diário. É que, de repente, esse texto se encaixou naquilo que estava batendo dentro do meu coração. De você ter que colocar armaduras, vestimentas, pensamentos, posicionamentos. E nós estamos vivendo num 2026, século 21, nós estamos vivendo num momento tão complicado da nossa sociedade brasileira, que a gente tem que se posicionar com narrativas, com pensamentos de um grupo. Temos dois grupos, né? Estamos falando também politicamente também, e a gente tem que usar as armaduras para combater esses dois grupos. Este grupo tem uma armadura, este grupo tem outra armadura, e você tem que usar essas armaduras para você se defender, ou para defender este grupo, ou defender este grupo. Essa bipolaridade idiota. Você não pode usar das suas armaduras, dos teus pensamentos, dos teus conhecimentos, porque seus conhecimentos, eles não interessam. Interessa a armadura que os outros querem colocar em você para você prevalecer. E aí, Davi falou assim, mano, eu não quero nada disso. Eu não quero essa tecnologia, porque naquela época a armadura do rei era uma tecnologia. Ele falou, ó, deixa eu com as minhas coisinhas aqui. O meu alforge, que é o estilingue, sabe aquele estilingue que a gente fazia quando era moleque, lá na quebrada, na vilinha? Então, tenho aqui meu estilingue, vou aqui na beira do rio, pegar 5 pedrinhas aqui, e é com isso aqui que eu vou derrubar o gigante. Sabe? Você pode transformar esses elementos que tem a seu favor, a sua inteligência, a sua música, a sua poesia, o seu livro, a sua história, a sua narrativa, e isso ser a sua armadura para você vencer no meio desta guerra que a gente está vivendo todos os dias. Tá? Não estou falando só de espiritualidade, não, estou falando da nossa vida real e prática. Sabe? De todos os elementos que você tem, esses elementos que estão aí disponíveis para você, que você tem. E esses são os elementos para você colocar nesta guerra, para você vencer esta guerra psicológica, esta guerra emocional, esta guerra sentimental, esta guerra profissional, esta guerra política, esta guerra social, todas essas guerras que estão aí, emanadas aí. E você tem que usar das tuas ferramentas. E não se colocar, não se permitir estar enclausurado em caixinhas que a sociedade, que fulano de tal, que o seu patrão, como o meu patrão, queria me colocar naquela caixinha, e eu pulei um pouquinho, porque eu fui para uma outra narrativa, porque eles me chamavam a atenção, esse meu chefe, ele me perseguia, porque eu ia bem vestido para o trabalho. Então, ele me perseguiu durante 2 andares. Na hora que ele viu eu chegando, ele veio correndo atrás, falando um monte de desaforo, e naquela época a gente não tinha consciência de racismo, né? A gente não tinha como a gente se defender do racismo, do preconceito. Então eu subi pela escada, ele veio correndo atrás de mim, como eu tenho as pernas longas, então eu subi rapidão para fugir do confronto, porque eu estava precisando do emprego. Subi correndo pelas escadas, ele foi pelo elevador. Aí eu vi ele indo para o elevador, eu sabia que ele ia me pegar de frente, aí eu desci de volta a escada. Quando ele chegou lá em cima, ele não me viu. Aí ele desceu pela escada achando que ele ia me encontrar. Eu escutei os passos dele pela escada, subi pelo elevador, fiz isso umas 3 vezes. E aí até ele me alcançou, e aí ele me esculhambou, me chamando de modelo, perguntando se eu estava vindo da festa, eu estava vindo da balada, que eu não podia ir bem vestido daquele jeito pro banco, que é onde já se viu um cara preto, que nem eu, está bem mais vestido do que no gerente do banco, que era branco e japonês. E aí
Como eu precisava do trampo, eu não falei nada, fiquei quietinho. Depois que eu passei da experiência, eu falei, bom, o negócio é o seguinte, eu não sou obrigado a vir mal vestido para o trabalho, simplesmente porque o gerente do banco não tem uma consciência de estética, não tem uma consciência de moda. Porque, graças a Deus, desde pequeno, minha mãe me ensinou a ter consciência de moda. Ela me ensinou as cores que ficam legal pro meu tom de pele, o que fica legal e tal, tal, tal. E aí eu desenvolvi outras culturas, comecei a estudar sobre moda, e aí comecei a criar o meu próprio estilo e tenho o meu próprio estilo até hoje. E sempre sou diferenciado porque eu tenho o meu estilo, porque essas são as armaduras que eu tenho. Exatamente como Davi. Davi tinha as armaduras para ele naquele momento, que era a funda, ou seja, o estilingue e as 5 pedras para lutar contra os desafios, contra o gigante que estava se apresentando diante das oportunidades que ele teria lá depois, né? Que era casar com a filha do rei, ele ser príncipe, ele ser rico, ele ser isento de impostos, parará, 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 mas nós estamos falando da nossa narrativa aqui agora, que essa história de Davi não foge nada daquilo que nós temos que viver agora, sabe? Das nossas narrativas, das caixinhas que querem colocar em nós, dos pensamentos que querem colocar na gente, um comportamental que querem colocar na gente, mas a gente tem que ter a liberdade de falar, olha, essa narrativa eu não quero, essa armadura eu não quero, estar nessa caixinha eu não quero. O que eu quero é as minhas ferramentas, a qual eu tenho. Pode ser simples, pode ser obsoleta, pode ser lá aquela educação que a minha mãe me deu ali, sabe? De saber entrar de todos os lugares, entrar de cabeça erguida em todos os lugares, entrar no lugar mais alto, entrar no lugar mais baixo, de cabeça erguida pela porta de entrada, porque minha mãe sempre dizia, tem uma característica dentro da nossa sociedade, e essa característica não mudou, está bom? Estamos em 2026, essa característica não mudou, que a sociedade está o tempo todo esperando que o preto ou faça na entrada ou faça na saída. Certo? Então minha mãe sempre falou assim, entre com a cabeça erguida em todos os lugares. Essa é a armadura que a minha mãe me deu, que minha mãe me ensinou a usar. Entre de cabeça erguida em todos os lugares. Tá vendo aqui, ó? Curso normal superior. Quando eu fui fazer o meu curso, porque a vida inteira eu escutei dentro da escola pública que não foi feita para nós, pretos e periféricos, tá bom? Volta um pouquinho lá nas caixinhas lá do passado para você saber o que era a escola pública, para quem era a escola pública. A escola pública não era para gente, a escola pública era para branco, rico, e a gente que era pobre tinha que estudar para manter o sistema. Tá? Não vamos falar de política agora, mas isso aí é um dado histórico que você precisa de saber. Então, eu sempre desejei ser professor, porque eu fui agredido lá, naquele período da ditadura militar, fui agredido por um professor, então eu criei um trauma, sempre tive como referência alguns professores, eu queria chegar nesse patamar de um professor, de estudar e me formar, mas como eu sofri uma agressão física, este galo que eu tenho aqui na testa, não sei se dá para você ver, foi de um tapa que eu levei de uma professora, e como eu sou magrinho até hoje, mas eu era muito mais magrinho, e estou falando de período militar, que a escola era dominada pelos militares, eu acabei tomando um tapa, e eu caí e bati com isso daqui na quina de um banco, que os bancos eram de madeira. E acabei desfalecendo e caí de frente, acabei batendo isso aqui de novo, tenho este galo até hoje, fiquei desmaiado por um bom tempo, e aí eles me ameaçaram que se eu contasse para minha mãe que eu havia sido agredido na escola, eles iam fazer com que eu repetisse de ano. E me manipularam, eu não contei para minha mãe, e acabei repetindo de ano, aí acabei contando para minha mãe, aí minha mãe foi lá e fez aí igual Davi. Pegou as pedrinhas e meteu-lhe na cara da professora. E aí, por muito tempo, eu achei que este lugar de ensino, não era meu. Em 2007, eu voltei para a faculdade e estudei e me formei como professor. Sabe? Para destruir essa narrativa, essa caixinha que colocaram em mim, que eu não poderia entrar numa universidade, porque sou preto, porque sou
eu sou preto, sou periférico, porque não tem o nome do meu pai na minha certidão de nascimento, todas essas armaduras que colocam, né? E não só esta faculdade, fiz mais 4, sabe? Porque a gente precisa de entender que a armadura do outro é do outro. A armadura minha, pode ser que as minhas armaduras são simplórias demais. Pode ser que as minhas ferramentas para luta são muito pequenas ou são desconsideradas ou desqualificadas pelos outros, mas são os meus elementos para me vencer. Então, esse texto que a gente acabei de ler aqui para você, se você não tem Bíblia aí, ou sei lá, pega aí na sua internet aí, é 1 Samuel 17:38 até o versículo 41, que você vai ter um grande aprendizado sobre como você deve se portar diante de dificuldades, diante de situações que lhes são propostas, porque essas dificuldades, essas situações são propostas todos os dias. Ainda mais nós, que somos pretos, periféricos, que somos pobres, a gente tem uma infinidade de batalhas para vencer. Ainda mais a gente que não teve os acessos, não teve esses locais que foram feitos para a gente, a escola pública não foi feita para a gente, como eu acabei de dizer, o mercado de trabalho, as altas posições não foram feitas para a gente, porque toda uma estrutura muito bem montada. E como que a gente vai conseguir vencer esse gigante? Se a gente não se apropriar das nossas armas, se a gente não se apropriar dos nossos conhecimentos. Nós estamos diante de um embate, não só do embate físico, naquela época, na época de Saul, de Davi, de Israel, era um debate físico, né? E a gente está acompanhando as notícias ainda, Israel ainda está em debate, em embate pessoal contra outros países para estabelecer uma narrativa, e aí todo mundo é obrigado a entrar nesse contexto. Estamos aqui com Trump, aqui na Venezuela, e ameaçando a qualquer momento ele vir com a sua armadura no nosso local. E o que a gente vai fazer com essa narrativa americana, se de repente a América do Sul, que ele já fez uma ameaça lá, você está acompanhando, né? Já fez uma ameaça, que se a gente não baixar, e minha mãe dizia assim, aquele que muito se abaixa acaba mostrando as cuecas ou as calcinhas, mas ela falava um outro termo, entendeu? Então, se a gente ficar se abaixando muito, a gente vai mostrar as nossas vergonhas, que é isso que minha mãe dizia. Então, você tem que entender até onde você vai. Então, ele está fazendo uma ameaça que se a gente não... O Brasil, por exemplo, fazendo uma ameaça para o Lula, que se o Lula não apoiar as investidas dele com relação à Venezuela, à Groenlândia e Canadá e blá, 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 que ele vai vir exatamente como Saul, com as suas armaduras, e oferecer as armaduras para o Brasil, e nós, como somos brasileiros, e a gente passou o poder para o presidente da República. Se o presidente da República resolve não obedecer, então ele vai impor sanções ou até embate físico, e a gente vai ter que se submeter a esta narrativa, a esta armadura que não é nossa, e a gente não tem conhecimento e posse da nossa funda, do nosso estilingue e das nossas 5 pedrinhas. É muito amplo, né? Muito amplo, e entendedores entenderão para onde você vai pegar tudo isso aqui que a gente está conversando aqui agora e levar para o seu nicho, levar para o seu local. Aí Davi, ele fala uma coisa muito importante para Saul. Não posso andar com isso porque eu nunca usei. Sabe? Então, às vezes a gente tem que chegar e falar assim, não quero, na grande maioria, não quero, não vou, não posso, porque a gente tem liberdade. Apesar de que a gente escuta, historicamente falando, que em um determinado ano aí, né, nosso povo foi livre, mas nosso povo ainda não foi livre ainda, nosso povo ainda está preso em um monte de coisa. Então, a gente precisa de entender a nossa liberdade, saber usar a nossa liberdade, e a gente falar assim, olha, não quero,
não vou, não posso, não estou afim, não quero, e beleza. Vou usar aquilo que eu tenho, e aquilo que eu tenho eu me garanto. Porque aquilo que eu tenho me forjou a pessoa que eu sou. Eu não preciso de usar os seus argumentos, eu não preciso de usar a sua crença, eu não preciso de usar absolutamente nada que é seu, porque foi feito para você e não foi feito para mim. Para mim sobreviver no meio de todas essas coisas, eu preciso de ter aquilo que foi feito para mim, aquilo que foi concedido a mim, a minha personalidade, o meu intelecto, o meu gosto, a minha vontade, as minhas ideias. Elas podem mudar, mas a base eu tenho, certo? Então, preste bem atenção no tipo de armadura que estão lhe oferecendo para você vencer guerras que não é sua. Olha, Davi estava enfrentando uma guerra que não era a guerra dele, mas ele foi e observou que se ele entrasse naquela guerra, ele poderia ter alguns privilégios, certo? Depois você vai ler a história dele, você vai ver que esses privilégios dele aí foram uma porcaria. Mas, beleza, é a história dele, é a narrativa dele. Eu não sou Davi, você não é Davi, mas as táticas de Saul estão aí. O tempo todo nos oferecendo armaduras, pensamentos, narrativas, caminhos. O tempo todo oferecendo propostas para você seguir. Mas cabe a mim e a você pegar aí a história de Davi e falar, opa, peraí, deixa eu ver o que eu tenho aqui na minha mão. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Opa, é honestidade? É caráter? É uma história de luta dos meus antepassados? O que eu tenho aqui? O que eu tenho aqui para me poder vencer? Então, firmeza, beleza, legal, fica com o teu conhecimento, fica com tudo aquilo que você conquistou, que é seu de fato e de direito, mas eu tenho a minha funda, o meu estilingue, o meu arco, eu tenho a minha panela de pressão, eu tenho meu secador de cabelo, eu tenho meu cabo de vassoura, mas é com isso que eu vou permanecer. Ser fiel aos meus princípios, ser fiel aos meus pensamentos, ser fiel à minha autocrítica. Não precisa de você me criticar. Peraí, eu tenho consciência de classe, eu sei aonde eu estou inserido, eu sei no nicho que eu estou. Não preciso da sua ideologia para me vencer, eu tenho a minha. E tá tudo bem. E bola para cima, pedrada no gigante, que ele cai. Fechou? Então, desculpa falar um monte de coisa, mas é porque tá fervendo na minha cabeça, faz tempo, e eu tava meio sumidinho aqui da rede. Mas compartilha aí com seu parça, compartilha aí com seu amigo. Não é uma instrução religiosa tão somente, pode ser usada assim, tá? Mas é uma prática de vida, é um ensinamento aqui, velho. É um ensinamento. Para mim é um ensinamento. Quando eu olho e eu vejo esse texto e eu falei, caramba, mano, numa sociedade que os caras estavam lá no deserto, velho. Que os caras não tinham tanta tecnologia assim, que o bagulho era ali, ó, na base da pancada, na base da espada, no ferro cru, no bronze, irmão. E a gente chegou aqui em 2026 e a gente ainda tá nessa luta e a gente não consegue fazer igual esse moleque aqui, ó. Ela é um moleque. A gente não consegue pegar aquilo que a gente tem. E daquilo que a gente tem, a gente fazer uma história para nós mesmos. Pra gente entrar no Hall da Fama. Se a gente vai para algum livro aí ou não, pouco me importa, mas que a gente vá para um livro de história nossa. Sou vencedor, venci. Então, eu aqui, com todas as minhas lutas que eu passei, não foram poucas e ainda tenho outras para vivenciar, venci. Posso dizer, venci. Venci 1, 2, 3, 4. Algumas vezes eu fiz algumas escolhas erradas e peguei as armaduras dos outros e aí me lasquei. Então, isso daqui também serve para mim hoje, para mim me lembrar
que eu tenho que ter aquilo que é meu, lutar com as armas que eu tenho e mirar direitinho na testa do gigante e vapo. Beleza? Bom dia, fica com Deus, uma excelente terça-feira e é nóis.